Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Eu tenho primeiramente dois recados muito importantes para nós começarmos aí com tudo a nossa aula. Vocês lembram daquele link de presença antigamente que nós tínhamos? Pois bem, não há mais, né? Agora a atividade obrigatória do Classroom é que dá a presença para vocês. Por isso, o professor vai pegar na orelha de vocês. Façam certinho, estamos na reta final, puxa ali a quinta marcha e vamos aí fechar e terminarmos aí esse ano aí. Bom, próximo recado, nós temos um grande número de alunos que assistem às aulas pela televisão e que utilizam o material impresso do colégio. Eu não tenho outra palavra que não seja parabéns, mas para quem pode, quem tem acesso tecnológico, venha conhecer o Aula Paraná. Poxa, um convite que o professor Roberto faz de todo o coração, uma experiência pedagógica para todos vocês. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem suas mangas, apertem o cinto, segurem na poltrona, embarque nessa. Eu vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula sobre ainda o feudalismo. Está sendo uma verdadeira epopeia, mas poxa, um tema assim extremamente importante para que vocês tenham uma boa bagagem para começar o ano que vem no sétimo ano. Vamos lá. Compreender quem eram os servos e vilões, evidenciando as diferenças entre eles. Reconhecer a sociedade feudal como uma sociedade estamental. O professor Roberto vai focar muito nisso novamente, sem mobilidade social. Identificar as principais obrigações dos servos dentro do senhorio. Lembra que senhorio também a gente utiliza de uma maneira mais comum a palavra feudo. Na aula passada vocês viram sociedade e pegamos dois estamentos, clero e a nobreza. Agora vamos para o terceiro. Trabalhadores, que entre servos, vilões e inclusive vamos colocarmos inclusive a presença dos escravizados, segundo o professor Boulos. E obrigações dos servos do feudo. A gente sempre começa fazendo a nossa discussão com a problematização da nossa no início da nossa aula. Agora vocês são os historiadores ativos, embarquem nessa e me ajudem aí, galerinha do sexto ano. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? O professor Roberto gostaria que vocês observassem os detalhes desses 4, 8, 12 quadrados de imagem, esses 12 desenhos. Vamos lá, primeiramente, o que vocês conseguem observar? Professor, parece que é trabalho do campo, professor? Boa. Quantos quadrados tem, galerinha? O professor Roberto já falou. 12, muito bem. O que está relacionado com alguma coisa anual que representa os 12 meses? Será? Olha, professor, não sei. O que vocês conseguem aqui identificar em alguma das imagens? Professor, o quarto ali está bem claro, parece que está cortando ali o carneiro. Tosqueando, né, galera? Que mais? Olha, o sexto parece que ele está passando a foice. Boa. O sétimo também, colhendo o trigo. Ok. Fazendo inclusive ali batendo ali o trigo ali, tirando o joio. Aqui, outro aqui está semeando, fica bem claro aqui no nono quadrado. E esse décimo, será que está fazendo vinho com o pé? Pode ser. Pode ser que está representando isso. E esse primeiro quadrado, vocês lembram das nossas aulas, a importância da água para a agricultura, próximo de algum rio, provavelmente utilizando alguma situação aqui de canal, né? Pode estar puxando, né, uma veia do rio para fazer a irrigação, pode ser. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver o que significa então no final das contas. Eu gostei do terceiro, eu acredito que esteja podando, né, em uma planta que esteja no período de inverno, que está sem folhas, parece que está morta, mas na verdade não é, né? Por exemplo, a parreira de uva, num período de verão, num período que ela não está, né, com as folhagens, parece que ela está morta, mas na verdade faz a poda, a galera aí do campo sabe, poxa vida, com mais propriedade sobre isso, e depois espera com essa poda que ela venha com mais força. Bom, é um calendário agrícola, então ficou bem claro para nós, são 12 desenhos representando 12 meses, né? 12, cada desenho daquele representando um mês. A imagem apresenta um calendário agrícola, ele é um manuscrito de Pietro Crescenzi, escrito aproximadamente em 1306. Olha a idade, hein, galera? É possível perceber várias atividades agrícolas, principalmente dos camponeses. Ou melhor, pelos servos da gleba. Gleba significa terra. Nas próximos slides vocês vão ver o professor Roberto novamente tocando sobre isso. Ou seja, o calendário apresenta um mês para preparar o solo, colher, semear, podar as frutíferas, tosquiar os animais, etc. Bom, então vamos para o nosso primeiro tema aí. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei dessa brincadeira aí desse calendário agrícola. Interessante, né? Estamos falando de uma sociedade extremamente analfabeta.
precisam que tenham imagens para eles entenderem, inclusive, a representação de cada. Então, normalmente, quando se tinha alguma coisa escrito, estava acompanhado de desenhos. Por que esses desenhos, professor? Para que eles possam, além de ter uma dificuldade com a leitura, que eles possam, através do desenho, assimilar o que quer passar aquele texto. Então, os calendários tinham um desenho, vocês viram nas aulas anteriores, muitos desenhos de camponeses e outros trabalhos agrícolas com um calendário. O professor Roberto falou que aquilo ali era um desenho, um manuscrito, uma miniatura de um calendário, porque eles precisam dessa visualização. É muito comum na Idade Média, devido a um número grande de analfabetos. Vocês viram nas aulas passadas, e o professor vai retomar isso para as próximas aulas, inclusive, que o conhecimento erudito, o saber, o que a gente chama de conhecimento de ciência, estava sob o poder, sob o domínio da igreja cristã. A biblioteca, falamos inclusive dos famosos livros acorrentados, me marca muito essa imagem. Isso demonstra como que não há uma livre circulação do conhecimento e que o saber está sob o domínio, sob o poder da igreja. E quem que tem acesso? Monges apenas, não a sociedade em geral. Não haviam escolas como tem hoje com essa facilidade de todos terem acesso à educação. Era muito restrito apenas para monges. Lembra a história dos monges copistas? Pois bem, mais um exemplo aí. Vamos lá agora. Quem são então essa população muito pobre, muito simples, uma população analfabeta, que vive do trabalho, exclusivamente do trabalho. Eles não podem ser guerreiros. Eu acho isso muito interessante, o professor Roberto vai falar agora. Eles não podem, inclusive, serem clero, porque é um estamento, uma sociedade criada por uma sociedade estamental, onde quem nasce nobre vai morrer nobre. Está praticamente garantido o seu status quo, ou melhor, o seu estamento social. Mas não pode nascer clero, professor. Isso aí você falou sobre o celibato. Muito bem lembrado. Mas o nobre, que não é o primogênito, que vai herdar o feudo, por exemplo, que não optou pela cavalaria, pela sociedade guerreira, sociedade militarizada, não tem, vamos lá, muitos dotes para o exercício militar, para qual que ele vai, que caminho ele vai utilizar, por aonde ele vai garantir uma sociedade, um status, por aonde que ele vai garantir uma determinada posição de privilégio dentro dessa sociedade medieval, ou melhor, feudal? O clero. Então, os nobres, eles se utilizavam desse estamento clerical para garantir também. O camponês não pode. Nasceu camponês, vai morrer camponês. Nasceu vilão, vocês vão ver quem são os vilões nessa aula hoje, vai também, ou pior, né, se tornar um servo ou morrer um vilão. Não há ou mínima mobilidade social, como vocês estão vendo. Por isso que a gente fala que é estamental, não é uma classe social. Nós comentamos isso na aula passada. Num sistema capitalista que nós vivemos hoje, e vivemos um sistema de classes sociais, onde, poxa, vamos lá, vai que ganhou na lotérica. Existe uma mobilidade social. Um pobre pode ficar rico, pode, virtualmente falando. O rico tem mais facilidade para ficar pobre. Ele pode, como diz o outro, gastar toda a herança do pai e passar para o outro, para outra classe social. Pode acontecer. Então, assim, existe uma mobilidade social, né, que nós chamamos de classes. No estamento não tem. Vamos falar sobre os camponeses, esses trabalhadores da terra, muito simples, inclusive. Eles eram, então, servos, estão presos, eles não podem sempre, hoje eu não quero trabalhar, eu vou dar uma volta lá para fora do feudo. Não pode. Eles estão presos à terra com obrigações, inclusive. Por isso nós utilizamos um termo que eles são servos da gleba. Servos porque eles estão numa situação numa relação de fidelidade e proteção com o seu senhor. Eles juraram que eles iriam trabalhar e se comprometer com as obrigações dentro do feudo. Em contrapartida, o senhor feudal vai ter que garantir a sua proteção dentro do feudo. Essa é a troca, por isso que eles são servos, eles servem à gleba, a essa terra, a esse feudo, ou melhor, ao senhorio. Tinha também aqui uma representação de um camponês. Olha o que o professor Roberto falou sobre ter imagens, inclusive na Bíblia. Apesar de ser um livro que não se tem tanto acesso e facilidade para a população, a Bíblia não estava assim como um livro simples para que todos pudessem acessá-lo e ler como está, ou como é hoje, considerado um dos livros mais impressos do mundo. Nesse século não tem essa produção, mas mesmo assim ainda tem muitos desenhos, miniaturas de imagens representando alguns trabalhos, como esse aqui, por exemplo. Havia também os vilões, que eram trabalhadores livres, também eram camponeses, que tinham pequenos lotes de terras. Acontece que esses vilões, por causa de uma situação de segurança, invasores, ataques, eles precisavam às vezes se sujeitar a se tornarem servos, entregavam seu lote de terras para o senhor feudal em troca de proteção.
É aquela história que nós acabamos de explicar agora sobre os servos da gleba, que estão sob o domínio, sobre a proteção dos senhores feudais. Mas haviam também esses vilões. Havia também não se fala em números, nós temos muita dificuldade em entender esse período sobre números, porque não havia um censo, uma documentação, uma construção científica para explicar quem e quantos eram, mas havia, segundo o professor Boulos, escravizados, que eram trabalhadores que podiam ser vendidos e doados. Havia na Idade Média, mas não se fala muito sobre eles. É muito interessante esse tema também. Quem são esses escravizados, em que condições eles ficavam e por que ficavam, né? Na Idade Média a gente fala muito sobre os estamentos, mas não fala sobre muitos escravizados. Está aí uma pesquisa, um desafio para o professor Roberto para vocês pesquisarem na internet quem eram esses escravizados na Idade Média, no feudalismo. Chama atenção isso, não? Aqui está dizendo que eles principalmente atuavam em serviços domésticos e nas habitações dos seus senhores. Aqui uma representação, uma ilustração de camponeses na colheita do trigo. Está ali, ó, uma foice de mão, eles fazendo a colheita, agachados, fazendo a representação que eles estão ali colhendo o trigo. O trigo, inclusive, é um dos alimentos mais consumidos, mais plantados no período medieval, no período feudal, por causa do pão. O pão era um dos produtos mais consumidos, um dos principais alimentos. Trabalhava de sol a sol, está falando aqui que eles eram muito pobres, tudo que o professor Roberto já falou. E muitas obrigações, que é o próximo tema dessa aula. Que obrigações eram essas que eles tinham que pagar? A economia feudal baseava-se na agricultura, o professor Roberto falou sobre o trigo, e tinha dentro do senhorio 3 terras divididas: o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais. Nesse desenho vai ficar bem claro para nós, eu sei que eu utilizei na aula passada, mas foi tão bacana esse desenho para nós retomarmos novamente esse conteúdo. O manso senhorial eram as terras, vamos imaginar aqui, que eram as terras totalmente dadas do senhor feudal. Aonde que está o manso senhorial? Aqui. Manso senhorial é as terras agrícolas totalmente de produção do senhor feudal. Mas é ele que produz? Não. Quem produz são os camponeses, ó, a aldeia deles aqui, vão lá, tem uma obrigação de trabalhar 3 dias na semana, inclusive é uma obrigação chamada corvéia, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Corvéia, eu sei, é meio estranho. Tinha o manso servil, que é a produção dos camponeses. No entanto, eles teriam que pagar um imposto para poder usar essas terras, que é do senhor feudal. Então, eles tinham que pagar 30% do que foi colhido, do trigo, da cevada, dos cereais, enfim, né, do que foi plantado. Havia também as chamadas terras comunais, que está representada nesse desenho como se fossem florestas. Realmente eram. Era para fazer a coleta de frutos e raízes, era para colocar animais, como gado, carneiro, para ser plantado, e é de uso comum. Todos podem utilizar as chamadas terras comunais. Agora, com vocês, identifiquem as 3 grandes áreas que dividiam as terras do senhorio. Ficou aí a dica para vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos, galerinha.
Voltei, vamos corrigir juntos. As terras do senhorio, ou do feudo, são divididas em 3 grandes áreas. Manso senhorial, produção exclusiva do senhor feudal. Manso servil, produção dos camponeses, mas tem que pagar 30%, 40%, depende do acordo servil com o senhor feudal. E tem as terras comunais, uso comum, normalmente é representada como florestas, pastagens para animais e também usada por todos os habitantes do feudo. Aqui, olha o que o professor Roberto comentou sobre esse uso de imagens, porque nós estamos falando de uma sociedade muito simples, muito humilde, que não sabiam ler. Realmente, principalmente calendários, representados através de trabalhos que eles também se identifiquem, que eles entendam. Ó, aqui mais um exemplo, né, um calendário agrícola, cerca de 1440, representando a colheita e a tosquia, né, das ovelhas de julho, representando esse período de trabalho agrícola. Bom, em troca de usar as terras, os servos têm que pagar obrigações. Eles estão lá sob proteção, sobre vários tipos de regras e normas do senhor feudal, vocês viram isso nas aulas passadas, sobre essa descentralização política, como que o senhor feudal, cada senhor feudal tem o seu poder, as suas regras, a sua jurisdição, isso dá uma dor de cabeça danada. Lembra da história que um senhor feudal resolveu colocar o seu nariz como medição? Tem uns problemas, inclusive, disso, né? Cada feudo sua moeda, cada feudo seu peso, o senhor feudal mandou instituir que ali vai ser um tal de peso. Pode ser quilo, pode ser, não sabe Deus o que eles usavam. E como também medidas. Me chama muita atenção um castelo de Portugal que tinha uma marca dentro do castelo, né, na parte de fora, com os comerciantes. Era um risco que o senhor feudal mandou fazer. Ó, aqui vai ser como se fosse 1 metro. Né? Aqui vai ser tanto. E é a partir disso daqui que vocês vão se utilizar. Então, todos os comerciantes que precisavam ir para lá, ou quando ia precisar fazer um tipo de comércio, precisavam usar aquela medição que aquele senhor feudal colocou. Imagine a dor de cabeça para se entenderem nesse período. Por isso que se fala que o comércio nesse período foi muito restrito, que esses feudos eram quase subsistente, ou seja, planta-se tudo o que precisa, mas não é bem por aí não. Vocês veem nas próximas aulas que haviam grandes pontos comerciais na Europa, como Flandres, Colônia, Frankfurt, na Alemanha, que eram pontos comerciais importantíssimos e que o comércio existiu sim, restrito, pontuais, localizados, mas que havia. Não é o fim do comércio, não é o fim das cidades não, medievais. Vamos lá? Principais obrigações. Corvéia, tem que trabalhar 3 dias de graça. Tá ruim? Muito ruim. 3 dias a semana para o senhor feudal. E tem que trabalhar. Arrumar ponte, colher, plantar, produzir ali, arrumar o canal, tosquiar, fazer tudo de graça. 3 dias. Em troca disso, por quê, professor? Proteção. Você mora dentro do feudo, você mora dentro daquele senhorio, os cavaleiros do senhor feudal que fazem a proteção para que vikings, para que povos estrangeiros, para que árabes não chegam ali e fazem lá uma invasão, um ataque. Povos vizinhos, povos estrangeiros que viviam disso. Tribos de guerra que viviam disso também. Então, tem que trabalhar de graça. Próximo, talha, obrigação de dar ao senhor 30% a 40% de tudo que produzir naquela terra chamada manso servil. Tinha também a banalidade, era uma forma de pagamento também. Não tem, alguns feudos usavam-se moeda, alguns inclusive nem isso, e utilizava-se como pagamento o próprio produto. Então se pegava lá, olha, para você usar o moinho, aqui está uma representação, deu trabalho para achar isso, é um moinho de vento. Alguns feudos utilizavam moinho de água, foi muito interessante, eu encontrei na internet, fizeram uma espécie de um laboratório experimental arqueológico, inventaram um feudo, construído a partir de 2000, 2005, e eles vão somente com ferramentas daquela época construindo o feudo. Mas, infelizmente, não consegui achar uma imagem da roda d'água utilizada através de um canalzinho de água que fazia o moinho funcionar. Então, se utilizava também a roda d'água e também o moinho de vento. 2 formas de energia, ou eólica ou hidráulica, para fazer o moinho que vai moer o trigo, para fazer a farinha, que vai moer os cereais, para você se alimentar, enfim, principais alimentos. Mas tem que pagar para utilizar isso dentro do feudo. Pagava-se como? Com o próprio produto. 2, 3 sacos, sabe Deus do quê? Né? De trigo, de cereais, de arroz, de cevada, centeio. Pelo uso do forno, para produzir o pão, até isso, professor. Pelo uso do moinho, das prensas. Não, e eu li em outros livros falando que, inclusive, para usar uma enxada, não era nem isso dos camponeses, para usar as ferramentas, a foice, o martelo, a bigorna, para arrumar ali os equipamentos agrícolas, tinha o arado
Também o arado, galera, é uma tecnologia agrícola para afundar na terra, puxada pelo boi ou por um animal, né? E ele iria fazer remexer a terra ou afofar a terra para que depois os agricultores plantassem, semeassem ou montassem ali as suas linhas de produção. Não deu tempo, é um tema assim que vale a pena vocês pesquisarem, são as chamadas tecnologias do feudalismo, que é o arado de ferro, porque o de madeira tinha muita dificuldade de arar determinadas terras socadas ou mesmo matas fechadas nativas. O chamado peitoral, porque se pegar só uma corda para o boi puxar, poderia, né, ali dar uma estrangulada. Então, a invenção do peitoral ajudou que os animais puxassem o arado de ferro, que é mais pesado, ou chamada também de charrua. E uma outra tecnologia que os fica pensando, por que demoraram tanto isso, né? Que é o chamado trienal, um sistema do uso da terra 3. Pegavam 3 partes e dividiam ela. Uma parte deixavam descansando e 2 para o plantio. Fechando aqui, a mão morta também era um pagamento do servo para o seu pai quando ele morria, para ele continuar utilizando o direito da terra. Olha, mais outras obrigações. Fora o dízimo, 10%. Claro, tem que pagar. Tá achando o quê? Quiz com a gente aí. Como forma de pagamento, nome de uma das obrigações dos servos como forma de pagamento pelo uso do forno, moinho das prensas. É letra A, talha, B, corveia, C, era banalidade, ou letra D, mão morta. Qual que era, galerinha? A, B, C ou D? Muito bem, acertaram. Era banalidade pelo uso desses equipamentos. Fechou? Trabalhadores, servos, vilões e as obrigações. Aula que vem, não percam, live, isso mesmo, inclusive tem um convite especial que o professor Roberto realizou, uma participação especial de uma professora junto conosco, ó, não percam, próxima aula ao vivo, ô louco meu, vamos lá, fechou? Só agradecimentos a todos vocês que estiveram junto comigo, mais essa aula, vamos lá. Finalizando o ano, né? E como sempre, eu era faceiro da vida, achei que eu tinha inventado isso, né? Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima, valeu, galera!